Olá, hoje vamos fazer a parte 2 do conceito de excelência. E na parte 2, não vou trazer os meus apontamentos, aquilo que eu aprendi sobre excelência como empresário. Eu vou trazer o que outras pessoas pensam sobre isso. Eu sou o Paul Lopes, do Empresário Raiz. Então vamos lá, vamos começar com Confúcio. Talvez para a maioria das pessoas, eu nunca ouvi falar desse cara. Provavelmente a maioria não ouviu falar mesmo porque ele é chinês, viveu 5 séculos antes de Jesus Cristo, mas ele moldou a cultura do chinês. Confúcio, apesar de haver um movimento chamado confucionismo, que muitas pessoas entendem isso como uma religião, na verdade não é uma religião, é uma filosofia de vida, um estilo de vida, um modo de pensar na vida. Tanto é que Confúcio não estava preocupado muito com a realidade entre céu e terra, mas com a realidade de como você ter uma qualidade de vida nessa terra. E ele foi um pensador do comportamento humano. E como pensador, uma frase muito impactante que ele deixou foi: o homem superior é modesto em suas palavras, mas excede em suas ações. Vamos lá. O homem superior, ele já está se referindo aqui àquele homem que preza pela excelência, aquele homem que não deseja a mediocridade, aquele homem que exige mais de si mesmo do que dos outros. Esse é o homem superior. E o curioso é que ele fala, ele é modesto em palavra, mas ele excede em ações. Isso tem tudo a ver com o tema excelência. Porque excelência não é só uma questão de você falar para a sua equipe de trabalho que nós precisamos, daqui para frente, ter uma mentalidade de excelência. Mais do que falar, é como você vai agir. É como você vai ter as suas ações dentro da sua empresa. Saiba que na relação patrão-empregado, pai-filho, o que você faz pesa muito, muito mais do que tudo que você fala. Então, para Confúcio, é isso. O homem superior, ele está mais preocupado com o que ele fala e como aquilo vai impactar as pessoas, com o que ele faz, e como aquilo vai impactar as pessoas, do que aquilo que ele fala. Não bastasse isso, eu gosto muito também, ainda falando sobre excelência, quando o apóstolo Paulo está escrevendo para os Colossenses, ele diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso aqui tem uma verdade tão profunda, porque o que acontece? A gente sabe, pelo menos todo mundo que é cristão sabe disso, que Deus é onipresente. Todo lugar ele tá te vendo, não adianta você fazer escondido que ele tá te vendo. E na hora que você está lá no seu íntimo, com a comunhão, você e Deus, você não esconde nada, porque você sabe que Deus é alguém que te conhece na maior profundidade e provavelmente muito mais do que você conhece você mesmo. Agora, quando a nossa relação é com o homem, nós podemos esconder alguma coisa. Nós podemos falar aquilo que não somos, nós podemos aparentar aquilo que não pensamos. A gente tem essa prática quase que embutida em nós. Você é um empregado e faz um negócio errado, mas ninguém está te vendo. Você é coberto aquilo. Aí o que Paulo fala? Olha só, vamos ler de novo. Em tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ou seja, se você passa a ter uma cultura de excelência, não interessa o que você está fazendo para uma pessoa. Você errou, você vai ter a mentalidade que é como se Deus estivesse olhando. Aquela pessoa não tem a capacidade de ver o que você errou. Aquela pessoa não vai perceber o seu erro. Mas você vai se incomodar com o seu erro, porque você vai entender que o seu erro, apesar daquela pessoa não estar te vendo, mas eu estou fazendo aquilo como que fosse para Deus, e Deus está me vendo. Isso principalmente numa relação de empregado, de encarregado, de responsável, isso faz toda a diferença, porque você não está preocupado com o que estão vendo você está preocupado com o que tem que sair como algo de excelência, de sobressair. Outra pessoa que
que traz um conceito maravilhoso sobre excelência é Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um filósofo, teólogo alemão, e ele viveu uma realidade muito difícil, porque ele viveu no tempo de Hitler. Ele, como teólogo, ele tinha os conceitos morais e cristãos bíblicos, mas ele olhava para Hitler e percebia que aquele homem era um homem de extrema maldade. Os aliados propuseram para Bonhoeffer uma conspiração contra o Hitler. E essa conspiração contra o Hitler implicava em matar o Hitler, acabar com Hitler, porque a maldade dele era uma coisa absurda. Todo mundo conhece a história de Hitler. Agora você imagina, a pessoa é teóloga, a pessoa está envolvida com igreja, está envolvida com cristianismo, ela não concorda com o que a pessoa, com o que seu líder nacional está fazendo, mas ao mesmo tempo ela tem princípios, como por exemplo, não matarás, não enganarás, não pode enganar. E como que eu faço agora? Aí ele escreve, ele tem um livro maravilhoso e ele escreve assim, ó, a ação não nasce do pensamento, mas de uma prontidão para assumir responsabilidades. Ou seja, para quem não sabe a história de Bonhoeffer, ele decidiu em agir, ou seja, ele decidiu em conspirar contra Hitler, ele decidiu tentar matar Hitler e foi pego, foi descoberto pelo nazismo e por conta disso ele foi morto. Mas para ele, não adianta você ter só pensamentos, você precisa assumir responsabilidade, porque senão você fica uma pessoa extremamente só teórica. Você tem bons princípios, mas diante de uma situação você não tem ação. Ele decidiu tomar uma ação extrema para o cristianismo, que é a conspiração contra outrem, até levar à morte, entendendo que aquilo ele iria salvar milhões de pessoas. Ele assumiu a responsabilidade. Em outras palavras, a minha preocupação aqui é colocar a excelência como empreendedor, como empresário. Há momentos que você vai ter que assumir responsabilidade. Não adianta você ter um pensamento bom, não adianta você ter uma teoria boa, mas quando você não põe a mão na massa, assume responsabilidade, mas se eu fizer isso, as pessoas vão me chamar de chato. Se eu fizer isso, as pessoas vão me chamar de muito rigoroso, pessoa difícil de lidar. Cara, essas responsabilidades tem que assumir. Não adianta você viver de aparência do que os outros vão pensar. Você tem que assumir responsabilidade, ainda que as pessoas te chamem de chato por isso. Mas na realidade não é que você é chato, na realidade é que você quer manter um alto padrão. Esse é o ponto. Mas a responsabilidade tem que ser assumida. Eu também quero trazer aqui um empreendedor que há poucas décadas atrás talvez tenha sido um dos maiores empreendedores do mundo. Jack Welch, ele foi CEO por décadas da General Electric. E a General Electric, na sua gestão, ela foi uma das maiores empresas do mundo. Você talvez conheça através das lâmpadas que você compra no supermercado. Mas ela fazia muito mais do que isso. Ela fazia turbinas para usinas hidrelétricas, turbinas para aviões, para jatos. Uma empresa monstro. E eu tive a felicidade de ler um livro dele para entender o que um CEO de uma empresa tão grande e CEO por décadas daquela empresa, ele foi tão importante que hoje a General Electric não é mais o que era. Depois que ele deixou de ser CEO daquela empresa, a empresa ela se dividiu, ela diminuiu, tamanha era a importância dele. E ele tem uma frase que tem tudo a ver com esse tema que nós estamos aqui tentando trazer à tona. Ele diz assim: se você não tem uma vantagem competitiva, não compita. Olha que coisa objetiva e direta. O mercado de trabalho é uma baita competição. Você, quando vai, independente do que você vai fazer, vai oferecer um serviço, você vai oferecer um produto, você vai entrar numa competição acirradíssima. Se você é medíocre, é mediano, é melhor nem entrar. É isso que ele está querendo dizer. Se você tem algo a mais para oferecer, entra com coragem e com intrepidez que você vai vencer. Mas você não tem nada para oferecer de vantagem, é melhor você nem sequer entrar. Se você, por exemplo, vai abrir uma confeitaria e os seus doces não tem nada de extraordinário, o seu estabelecimento é extremamente comum, o seu atendimento é extremamente comum, você não vai conseguir competir. Na cabeça de Jack Welch, você só compete e vence quando você tem algo a mais. E se eu não tenho? Procure ter. E se eu não consigo encontrar esse algo a mais? Pare. É isso que ele é bem objetivo. Você não
você vai ficar a vida inteira no estágio que você está. E na realidade a história mostra que os medianos acabam morrendo. Eles se mantêm provisoriamente por um estágio, depois eles morrem. Então, se você não tem vantagem competitiva, de acordo com ele, não compita. Olha, excelência tem custo. Excelência não é um negócio assim que não é pesado. É pesado. Te traz um resultado absurdo. Na verdade, eu acho que dificilmente alguém que tenha sucesso, ele não tem excelência dentro dele. É muito raro isso. Ele tem custo. Você tem que estar consciente disso. Não há só vantagens. Você vai ter que pagar algum preço por isso. Um dos custos da excelência é treinamento. Você tem que se autotreinar, você tem que treinar teus cooperadores, teus colaboradores, e isso gasta tempo. Treinar é um negócio que, quando você está fazendo, parece que até você está produzindo menos, porque quando você está treinando alguém, você está deixando de fazer. Mas não tem como você não pagar esse preço do treinamento e conquistar a excelência. E, claro, vai haver tempo investido. Você vai ter que gastar um tempo nisso, com certeza. Olha, essa manhã eu não fiz nada a não ser procurando melhorar tal pessoa ou tal situação. É isso aí mesmo. Você não tem a sensação que você perdeu tempo, muito pelo contrário. Excelência tem o preço de tempo investido. Tem um outro preço de energia investida. Você tem que pôr tua energia naquele sentimento. Eu não posso ser mediano. Se eu ouvir o Jack Welch, se eu não tenho vantagem, melhor não competir. Então eu quero quebrar esse paradigma. Eu quero ter certeza que eu tenho algo além do que os outros. Eu tenho algo melhor do que os outros. Por isso que eu posso competir e eu vou vencer. Então, o que é isso? É energia. Você pôr tua energia para que amanhã você consiga se destacar de alguma forma. E excelência, eu falei muito disso no vídeo anterior, mas não posso deixar de falar. Você tem que ter uma padronização rigorosa. Primeiro, você tem que ter padronização. Ninguém pode fazer do jeito que quer. Tem um padrão. E segundo, ela tem que ser rigorosa. Todos os dias, todas as vezes que o seu cliente consumir o seu produto, o teu serviço, ele sabe que é do mesmo padrão que foi a última vez, a penúltima vez e assim sucessivamente. Você tem que ter essa mentalidade, uma padronização rigorosa. Agora, assim como tem preço para se pagar, também tem vantagens. Lógico, tem muita vantagem. Por exemplo, excelência. Uma das grandes vantagens, quando você consegue passar isso na sua empresa, para os seus colaboradores, você vai perceber que a taxa de retrabalho na sua empresa vai cair de forma estupenda. E se tem uma coisa que é um problemaço numa empresa, é o retrabalho. É ter que fazer aquilo que já foi feito, porque foi mal feito, porque foi feito com defeito, porque foi feito de forma fora de padrão. Então, a excelência a médio prazo vai derrubar sua taxa de retrabalho. A excelência também, ela vai derrubar o seu índice de reclamação. Devolução de produto, por exemplo. Quando você implanta a política de excelência na sua empresa, você vai observar, se você faz o controle desse KPI para mensurar a quantidade de devolução que está tendo na sua empresa num determinado período, e isso é ruim pra caramba numa empresa, quando você implanta excelência, esse índice vai cair. Muito menos gente vai reclamar, muito menos gente vai devolver o seu produto. Outra coisa que a excelência traz de grande vantagem é a necessidade de novos clientes. Novo cliente é importante, porque cada novo cliente você considera crescimento. Então, é importante ter novo cliente. Agora, quando você tem uma clientela que não deixa o teu business, porque ela gostou tanto do teu produto ou do teu serviço, que ela vai voltar a consumir aquilo, você estabelece um faturamento de segurança. Então, a sua busca por novo cliente não é para sobrevivência. A sua busca por novo cliente é apenas para crescimento. Eu quero crescer 20% esse ano. Você vai em busca de 20% mais de cliente. E você vai conseguir crescer. Fica algo muito mais matemático. Por quê? Porque você presta um serviço tão excelente que você sabe que os clientes que consomem voltam a consumir. E cada vez que você conquista um cliente, você, na verdade, está crescendo. E, por fim, a excelência, ela te gera autoridade. Ela te gera autoridade na sua profissão como um engenheiro, como um médico. Quando você fala com autoridade. As pessoas não ficam questionando muito, não. Por quê? Porque já percebeu que o nível de
prestação de serviço teu é tão elevado que o que você fala já é por si só uma autoridade. Não só na prestação de serviço, até mesmo na entrega de produto. Ou seja, é capaz que, eventualmente, porque ninguém é perfeito, a excelência é a busca da perfeição, não é a perfeição. Uma hora você vai entregar um produto com determinado defeito, você se tornou tão autoridade que o teu cliente vai achar, eu acho que é assim mesmo. Porque ele já botou na sua cabeça dele que você é tão prezado em termos de excelência e com isso você ganha uma autoridade sobre ele que, eventualmente, até um pequeno defeito, claro, não estou te incentivando a ter defeito, mas que para ele vai entender que aquilo é daquele jeito mesmo. Tamanha é a sua autoridade. Excelência não é uma decisão operacional, tá? É uma decisão estratégica. Ou seja, não é um momento operacional da vida da sua empresa. Esse mês nós somos excelentes. Não. É uma decisão de estratégia que vai perdurar. Por isso que nós falamos já sobre isso. Tem que haver constância. É uma decisão realmente estratégica. Além disso, a excelência é uma espécie de marketing visível, porque não tenha dúvida, quando você tem excelência, você será altamente recomendado. E a recomendação, ela tem um poder de marketing invisível que você não faz ideia. Há muitos empreendedores hoje que vivem exclusivamente de recomendação. Tem empresa que procura perguntar: como é que você me descobriu? Como é que você descobriu nossa empresa? E eu já vi empresários dizendo: olha, a grande maioria dos meus novos clientes, eles vêm por recomendação. Percebe como que a recomendação é um tremendo marketing invisível? E a excelência é um conceito que daqui para frente não vai haver mais para você o mais ou menos. Essa coisa de mais ou menos acabou. O problema não é errar, gente. Mesmo aquele que tem o conceito de excelência vai errar. O problema é ser complacente com o erro. O problema é entender o erro como aceitável. Entender o erro como aceitável significa que você não tem cultura de excelência. Você tem que ser alguém tolerante com o erro. Erro vai ter. Nunca vai acabar os erros. Mas toda vez que ele acontece, eu sou intolerante, eu corrijo e eu não aceito. A partir daí, essa cultura magnífica da excelência foi colocada na sua cabeça e eu tenho certeza que num futuro não muito distante, você já vai colher tremendos resultados por conta da cultura excelência que você colocou em você e em seus colaboradores. Eu tenho certeza que se você me ouviu até o final desse vídeo, isso vai ter mexido com você. Você vai ter observado que em muitos aspectos você tem tido um comportamento relapso, mas que agora você vai mudar. E eu torço para isso. Eu torço por você. O meu sonho é um dia encontrar você e você dizer para mim assim: depois que eu te conheci, depois que eu vi os teus vídeos, eu mudei algumas coisas da minha empresa e a minha empresa, ela evoluiu magnificamente. Esse é o meu desejo. Talvez eu nunca vou ouvir isso de você, porque eu também nunca vou encontrar com você. Mas torço demais para que você tenha assimilado essa ideia da excelência, com a certeza de que você vai ter sucesso se você adquirir isso dentro da sua empresa. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não está inscrito, inscreva no nosso vídeo. E tudo de bom para você, felicidade e que você tenha muito sucesso na sua empresa.